Pai do Senhor a todos os irmãos, amém? Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra. Faz tempo que eu não apareço aqui nas redes sociais ao vivo, né? Não faço mais nenhum comentário nem nada. E hoje pela manhã eu estava aqui lendo minha Bíblia e comecei a sentir aquela vontade de trazer essa palavra. Que eu acho que é meu dever falar o que está acontecendo, meu dever falar o que está na Bíblia, que Deus coloca no nosso coração. Então, bora aqui partir para a Bíblia Sagrada e falar aquilo que Deus nos manda falar, né? Aquilo que Ele coloca no nosso coração. Aqui em Mateus, do capítulo de número 7 e versículo de número 15, tem algo muito forte para a nossa vida, que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Impedimos, expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Essa palavra hoje, algumas pessoas podem achar uma palavra bem pesada. No dia de hoje, vivendo praticamente num mundo de engano, em pessoas que usam o Evangelho do Senhor para ganhar fama, pessoas que usam os dons do Senhor para fazer o seu nome, praticamente para tirar de um povo que acredita em Deus, que tem fé em Deus, que quer praticamente que Deus faça algo na sua vida. Essas pessoas que muitas vezes usam de engano com o povo são esses profetas que a Bíblia aqui quer nos mostrar. Hoje em dia, vivemos em um mundo que as pessoas não querem aceitar as consequências dos seus erros, dos seus atos, e falamos ainda que as pessoas nos julgam de algo que a gente mesmo cometeu que é verdade. O que é isso? Muitas vezes, porque eu cometi um erro, as pessoas vão falar: não, são consequências dos seus erros. As pessoas vão falar. Tudo que você pratica tem uma nuvem de testemunha ao seu redor, vendo o que você está praticando. As pessoas vão falar. Hoje em dia vivemos em um mundo que hoje não podemos disciplinar uma pessoa, não podemos falar a verdade para uma pessoa que ela vai, se levanta da sua igreja e fala: vou sair desta igreja, vou ir para outra igreja porque essa igreja não presta. Ou até mesmo certos presbíteros, certos missionários, certos pastores que adulteram, fornificam, praticam todas as iniquidades, tiram a oferta do templo de Deus para investir na sua vida própria, saem das suas casas para abrir outras igrejas e fazerem da mesma forma. E a Bíblia aqui manda a gente tomar cuidado com essas pessoas. Por quê? Como que a gente vai reconhecer? Pelos seus frutos, pelas suas práticas.
pelos seus testemunhos, pelo que elas praticam. Hoje em dia a gente conhece uma boa pessoa e uma má pessoa. A gente conhece pela sua história. Mas como assim, não é? A gente não pode acreditar em certas profecias? Sim, a gente não pode acreditar em certas profecias, pois algumas são mentirosas. Bora ver de exemplo aqui, 1 Tessalonicenses 20, do versículo ao 21 e o 22, que diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas as coisas boas e fiquem com elas. Afaste-se de toda a forma do mal. Ou seja, você vai desprezar aquilo que é ruim e vai pegar aquilo que é bom. Quantas vezes você vai numa igreja aí, você vai lá, muitas vezes machucado, precisando de uma palavra amiga, e do nada você ouve lá uma profecia: hoje é dia da tua vitória. Você vai entrar dentro daquela igreja porque aquela pessoa que se diz profeta, na verdade é um falso profeta, bora dizer assim, profetizou aquilo que não era verdade, porque não chegou o dia da tua vitória, pois alguma coisa está acontecendo na sua vida, porque é a permissão de Deus. Deus, ele te colocou numa fase em que você precisava passar, para lá na frente você olhar e falar: realmente é Deus que estava me provando. Está se levantando aí uma geração de falsos profetas que tem abrido muitas igrejas hoje em dia para enganar algumas pessoas. Alguns deles costumam a vir de uma história completamente suja, não tem um bom testemunho, não tem um bom exemplo, e mesmo assim abre igreja por rebeliões. E se intitulam como grandes homens, sabendo que não são ninguém. Falam aquilo que Deus, falando que Deus manda, mas na verdade Deus não mandou nada. Dizem que Deus mandou, na verdade Deus nem tinha falado nada. Dizem que Deus falou e nem sequer Deus abriu a sua boca para falar. Dizem que Deus se levantou do trono, Deus nem sequer fez um movimento de seu trono. Hoje tem pessoas assim, falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas por dentro são loucos. Mas nos últimos dias a Bíblia fala que essas pessoas vão chegar perante a Ele, vão falar: Senhor, em seu nome eu orei, Senhor, em seu nome eu profetizei, demônios eu expulsei, Pai. Mas Jesus vai olhar para vocês, o Pai vai olhar para vocês e vai falar: não vos conheço. Portanto, é uma questão que você, hoje em dia, você tem que tomar cuidado aos lugares onde vocês vão, ao lugar onde você está indo, ao lugar onde você muitas vezes fala: vou frequentar lá porque abriu agora, muitas vezes, e você nem sequer conhece qual é a raiz daquele lugar. Você não sabe o porquê daquele tempo ter ser aberto. Mas espera aí, mas todas as igrejas não são igrejas do Senhor? Podem falar de Deus. Pode até mesmo pregar o mesmo evangelho que a gente prega. Mas nem todas estão no caminho corretamente de Deus. Bora falar um pouquinho mais? Aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, e verso 1, ele já nos atenta também dizendo: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles realmente procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo. Para você ver, a própria Bíblia nos alerta desses falsos profetas que se dizem que andam na direção do Espírito Santo. A própria Bíblia nos alerta desses falsos profetas que têm usado de engano com o povo que se diz eleita de Deus, com o povo que se diz um povo que vai morar no céu, com o povo que se diz um povo escolhido por Deus, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia nos alerta desses falsos profetas que têm praticamente tirado todo o ensinamento que muitos pastores ensinou, feito completamente essas pessoas abandonarem o seu ensinamento para andar no caminho completamente contrário, no caminho de desobediência, no caminho completamente fora da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos alerta desses falsos profetas que têm colocado muitas ovelhas do Senhor
em direção ao abismo. Existem profetas que têm enganado o povo de Deus. Se intitulam como, bora dizer aqui alguns nomes específicos: Voz de Trovão, se intitula como o pregador do terremoto, o pregador do avivamento santo, o pregador das revelações, o pregador que revela tudo, o pregador que revela o íntimo escondido. A Bíblia nos alerta desses pregadores que se intitulam muitas vezes com nomes para fazer mídias. Essas pessoas que têm se levantado e estragado a vida de muitos cristãos com falsas profecias. Mas quando falamos assim, por que também não falar de Marcos, do capítulo de número 13, e o versículo de número 22, que ainda nos alerta mais um pouquinho, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para possível enganar os eleitos de Deus. Às vezes a gente vai em umas certas igrejas aí, fala, aconteceu um reboliço, aconteceu um milagre, aconteceu aquilo. Aí falamos, não, aquele homem é um homem de Deus, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, aquele irmão está na direção de Deus. Mas aqui em Marcos 13, ele nos alerta disso, que aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas. Hoje o que nos entristece mais ainda é de ver crentes andando em rebelião para seguir falsos profetas. Esses dias até mesmo, aqui na cidade onde eu moro, a gente encontra muitos anúncios de culto na igreja tal, e ali anuncia o nome do pregador, o pregador que revela tudo, o pregador que consegue enxergar a sua vida, o pregador que sabe da sua história, que revela o seu passado, revela o seu presente, revela o seu futuro. Aí do nada você vai perceber que através daquele anúncio que a gente intitula tanto pregador, você vai ver que as pessoas começam a abrir os seus ouvidos e falar, eu vou lá. Porque o pregador revela o passado, o presente e o futuro. Eu vou lá para ele revelar algo na minha vida, eu vou lá para ele curar alguma coisa na minha vida, eu vou lá para ele falar algo da minha vida. E o que acontece? A pessoa chega lá, muitas vezes é de uma igreja, que o pastor é correto, que o pastor é justo, que o pastor anda segundo os mandamentos da Bíblia. Essa ovelha chega nessa igreja, uma igreja onde está no altar um falso profeta, e começa a revelar na sua vida, a sua vida é uma vida de decepção, a sua vida é uma vida de desgraça, a sua vida tem passado por isso, por isso, por isso. E a irmã muitas vezes nem tem passado por essas situações, mas por causa do momento, por causa daquele simples momento que ela está tendo ali, ela começa a chorar, derramar suas lágrimas e falar, é Deus que está falando comigo, mas na verdade não é Deus. É somente uma lavagem cerebral que estão fazendo na mente dela. E daqui a pouco ela vai se levantar e fala, vou de novo àquela igreja, vou passar por aquela igreja, porque aquela igreja tem mais Deus do que a minha própria igreja, onde segue a Bíblia, onde anda segundo os mandamentos de Deus. Porque aquela igreja revela e a minha não revela, aquela igreja o pessoal pula no Espírito Santo e a minha não pula, aquela igreja fala em línguas e a minha não fala, aquela igreja faz isso e a minha não faz. Sabe o que acontece? Essa pessoa já está tendo um caminho diretamente para o abismo. Porque abandonou o verdadeiro evangelho. Abandonou o verdadeiro conhecimento. Para ir atrás de pessoas que revelam que não é verdade. Aí o que acontece? O seu pastor, aquele pastor que você abandonou,
Aquele pastor que você julgou, aquele pastor que você deixou de lado na sua igreja, ele fica triste, ele fica magoado, ele fica com o coração ferido por perder uma alma para outra igreja. Passa alguns tempos, essa pessoa que saiu de uma igreja correta, de uma igreja justa, de uma igreja que anda segundo os mandamentos da Bíblia, ela pode se encontrar desviada, fora da igreja, distante de Deus, por causa de quê? Por causa de profecias de homens que se intitulam com nomes para ganhar o povo de Deus. Um povo que se diz eleito. Você sabia que muitas vezes esses profetas que profetizam certas coisas na sua vida, muitas vezes sobre a boca dele tem um espírito de engano, somente para decretar a sua derrota. Ah, mas você está julgando. Eu não estou. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, você vai encontrar a história de Acabe e Josafá. Mas vou resumir aqui um pouquinho, bora para o versículo 7, que diz assim: ainda há um homem, Acabe fala para Josafá, por nome, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. Micaías, filho de Ila. Você vai ver que muitas vezes o desprezado é aquele que fala a verdade. O desprezado é aquele que fala o que Deus manda. Você vai ver que muitas vezes os crentes odeiam aqueles que realmente andam no caminho de Deus. Aquele pastor que faz as coisas certas, aquele pastor que anuncia o que Deus manda realmente, aquele presbítero que anda segundo os mandamentos da Bíblia. Você vai ver que hoje alguns irmãos desprezam essas pessoas. Hoje alguns irmãos desprezam essas pessoas por causa de profetas mentirosos. Você vai ver que Acabe passa um mau testemunho de Micaías para Josafá. Há um profeta que a gente pode consultar, porém eu odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas na minha vida, mas sim coisas ruins. Você sabia que muitas vezes o caminho que você está andando é um caminho que Deus tem permitido? Você sabia que muitas vezes o porquê de um profeta tem mandado você se consertar é porque Deus realmente manda você se consertar? Aí você muitas vezes se cansa tanto de ouvir um certo sermão na sua vida que você vai falar: eu vou procurar uma igreja em que profetiza só bênção na minha vida. Sinceridade, você está doente. Tem muitos irmãos que estão doentes dentro da casa de Deus porque não reconhecem a verdadeira palavra. No versículo número 12 dessa história, você vai achar que o mensageiro que foi buscar Micaías viu os profetas profetizando: Acabe, Josafá, vocês terão vitória. Vocês terão vitória sobre Ramote. Vocês irão ser vencedores. Vocês irão esmagar aquela cidade com as pontas dos seus pés. No versículo de número 12 você vai ver o mensageiro falando para Micaías: os profetas estão profetizando o sucesso sobre a vida de Acabe. E você também tem que ser favorável a essas profecias. Olha que interessante. Olha que coisa interessante através desse versículo. Você vai ver que só porque 400 profetas que eram da casa de Acabe profetizaram a vitória do rei Acabe, profetizaram que ele iria ser vencedor, e só porque um profetizava totalmente algo diferente, ele teria que ser de favor aos 400 profetas.
ele teria que profetizar a mesma coisa que os 400 profetas profetizaram. Mas no versículo de número 13, Micaías ele surpreende, dizendo: falarei tudo o que Deus mandar. Você vai encontrar que Micaías ele tem uma visão de Deus assentado no seu trono, com seus anjos à esquerda e à direita do seu trono. E uma grande reunião dizendo: quem vai ser o espírito que enganará Acabe e o rei de Israel? É interessante esse seguinte mandamento bíblico. Eu acho linda essa história. Você vai perceber que no versículo de número 13 aparece um espírito seguinte ao Senhor dizendo: e ele respondeu: serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe. Quantas vezes você tem caído num grande buraco por causa de pessoas que têm profetizado mentiras? Deus colocou um espírito mentiroso sobre a boca desses profetas que andam segundo em caminho contrário com a palavra dele. Essas pessoas que você corre atrás, essas pessoas que você ouve o anúncio dele, falando que eles revelam tudo, que ele revela a sua vida, que eles revelam o seu passado, revelam o seu futuro. Porque hoje em dia o povo corre mais atrás de revelação, não corre atrás de Deus. As pessoas correm mais atrás de milagres, não correm atrás de Deus. As pessoas correm mais atrás do homem, do profeta, do nome do pregador fulano de tal, mas não correm atrás de Deus. Por quê? Porque eles têm bênção para me dar. Porque eles profetizam coisas boas na minha vida. Então quer dizer, se aparecer um verdadeiro que profetiza algo totalmente contrário, que não é bom, quer dizer que aquele não está certo, aquele não é de Deus. É interessante que você está indo para um abismo tão profundo que você não consegue enxergar que Deus está querendo de você santidade. Deus está querendo que você ande certo, segundo a Bíblia. Deus está querendo que você ande segundo a verdade, segundo a palavra. Deus não quer você andando atrás de qualquer pregador, andando atrás de qualquer profeta que surge por aí com nome famoso, com título famoso. Deus não quer isso de você. Deus quer que você obedeça a voz dele e faça aquilo que ele te ordenar. Se ele pede de você obediência, seja obediente. Se ele pede de você, obedeça o seu pastor, obedeça o seu pastor. Se ele pede para você andar segundo a Bíblia, ande segundo a Bíblia. Hoje tem tantos falsos profetas se levantando aí, profetas que adulteraram, profetas que estão em fornicação, profetas que rebeleiam, profetas que brigam, profetas que roubam dinheiro da igreja, dos templos sagrados. E ainda possível fogem de suas cidades, abrem uma igreja e depois voltam para a mesma cidade onde ele fez a bagunçaiada toda. E o povo ainda se cega. Sabe por que se cega? Porque hoje ele é um grande pregador. O erro que ele cometeu lá no passado a gente não lembra mais, porque ele é um grande pregador agora. Agora ele é ungido. A gente não pode falar. A gente não pode ser contra ele, porque agora Deus é com ele. A minha Bíblia fala que Deus não habita em templos sujos, em templos feitos pelas mãos dos homens. A minha Bíblia fala que o Espírito Santo não convive em lugar imundo. Aí você vai ver aqui que no versículo de número 22,
Diz: o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses 400 profetas. E no versículo número 23, você vai ver que Zedequias deu um tapa na cara de Micaías, dizendo: desde quando o Espírito do Senhor sai da minha vida para falar na sua vida? Quantos falsos profetas têm tido sucesso sobre a vida dos verdadeiros profetas de Deus, daqueles que andam segundo a Bíblia? Quantas ovelhas têm abandonado os verdadeiros profetas da casa para seguir os falsos profetas? Alguns podem até me excluir hoje do Facebook, pode até agora ser contra mim, ser contra esta palavra, ser contra a minha vida, ser contra o que eu estou falando. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sou aquilo que eu sempre falei, estou nem aí. Eu vou falar uma coisa para você. Você está no caminho totalmente ao contrário. Você abandonou seu pastor. Você se distanciou da voz de Deus. Você não conhece mais a Jesus Cristo. Você não conhece o seu Deus. Você está completamente iludido por revelações e profecias mentirosas, que em vez de te ajudar a ter uma vida saudável, estão completamente te jogando numa vida de enfermidade espiritual. Aí você vai olhar para mim e falar: Bruno, mas eu passei por isso, passei por aquilo, estou passando mais uma vez por isso aqui, está tendo só dificuldade na minha vida, só quando eu vou nessas igrejas. Aí eu vi certas revelações que eu saio bem, mesmo que ela seja mentirosa, eu estou me sentindo bem. Você vai ver que quando os discípulos de Jesus se encontraram numa grande tempestade, Jesus ele estava descansando no barco, estava dormindo, estava em repouso. É interessante que você vai ver Jesus ali dormindo, não se incomoda com tempestade, não se incomoda com vento. Os discípulos gritando, desesperados. Você vai ver que os discípulos correm atrás de Jesus, falam: Jesus, tem uma tempestade, tem um vento. Mas é interessante que Jesus ele não se incomoda com a tempestade, com o vento. Ele estava dormindo, ele estava nem aí, ele só acordou porque um dos seus discípulos foi atrás dele e acordou. Jesus ele nos dá um exemplo que é possível descansar em meio às tribulações. Só basta você confiar em Deus. É possível no meio dessa tribulação que você passa, você poder estar em paz. É possível no meio dessa tribulação que você passa, você poder ser vitorioso, mesmo que você esteja num mundo de tribulação, num mundo de pecado, num mundo em que as pessoas estão contra você, é possível você ter paz. Você vai ver que Jesus ele se levanta e somente com a ordem da sua voz, o mar e o vento se acalmam. A tempestade recua. E os discípulos falam: quem é este homem que até o mar e o vento obedecem a sua voz? Mas o que você quer falar com essa palavra? Você antes estava falando de falso profeta, agora você está falando de Jesus agora. Jesus é o verdadeiro homem que a gente pode acreditar. Tudo que vem dele é verdade. Tudo que sai da boca dele é verdade. E onde que a gente aprende a conhecer o que Jesus está falando com a gente? É através do que você esquece. Isso aqui. Onde que a gente ouve Jesus falando? Através da palavra. Onde que eu vou ouvir Deus falando comigo? Através da palavra. Onde que eu vou enxergar alguém revelando algo na minha vida? Através da palavra. Tem revelação aqui dentro para você.
Hoje você tem abandonado a Jesus para seguir falsos profetas. Você tem passado a tribulação no meio do mar, essa tempestade no meio do mar não se acalma. Você recebe somente uma palavrinha lá, mas a tribulação ainda está do mesmo jeito, o vento e a tempestade ainda está do mesmo jeito. O que está acontecendo? Jesus não está no seu barco. Você trocou Jesus para colocar um falso profeta no seu barco. Eu quero falar para você, abra seus olhos, porque hoje esses falsos profetas, eles têm um sucesso. Esses falsos profetas hoje enganam essas pessoas por aí, com esses nomes que só é para fazer mídia e chamar a sua atenção. Hoje ele engana você, mas amanhã eles vão dizer: Senhor, em seu nome eu preguei, Senhor, em seu nome eu profetizei, Senhor, em seu nome eu demônios expulsei, Senhor, em seu nome eu operei maravilhas, em seu nome eu operei milagres, sinais, prodígios. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Você vai encontrar muitos pregadores hoje fazendo lives, que eu acho isso praticamente uma falta de vergonha na cara. Esses pregadores falsos, falando em línguas estranhas, de um jeito tão fácil, nem abre a Bíblia Sagrada para passar uma palavra de Deus para você. A vida dele é ficar no manto, no nébias, no devasto. Aí você fica lá, porque é emoção, né? O pregador tá falando em línguas, é Deus que está usando, não sei o que, e o blá 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 de sempre. Aí joga qualquer profecia para você, você abraça. E você está sendo enganado. Você está sendo enganado na sua cara. Você está sendo enganado bem na sua frente, você não percebe, porque sua mente já foi mudada, já fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. Te tiraram conhecimento desta palavra maravilhosa que é a Bíblia. Você esqueceu dos ensinamentos do seu pastor. Todos os dias tem pregadores abrindo lives aí, começando a falar em línguas estranhas, e gira no manto, e tira o pino da granada e joga. Pregadores que falam certas coisas tão loucas. Aí eu fico me olhando e perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Aí bora conhecer essas pessoas, os bons frutos delas. Se a gente olhar pelo passado, rebeliou contra o pastor, não pagou a sua disciplina, não estava em comunhão na sua antiga igreja. Aí muitas vezes você vai olhar mais à frente, bora esquecer o passado agora, olhar o que ele pratica, escondido por detrás do ministério em que ele abriu. É os mesmos maus frutos de antigamente. Eu vou falar uma coisa: tem consequência essas práticas. Tem consequência o que esses profetas praticam. Tudo que você faz tem consequências. As pessoas vão falar, as pessoas que ainda lembram de você vão pronunciar e vão contar o que está acontecendo. Você pode processar, você pode falar mal, você pode dizer muitas coisas ao contrário, mas uma coisa que eu vou te falar: tem consequência dos seus atos. Deus ele vai te julgar, Deus ele vai te punir de todo pecado que você prestou nessa terra, de toda a iniquidade que você cometeu nessa terra. Deus ele vai te punir. De todas as pessoas que você tem enganado, Deus ele vai punir. Deus ele vai te punir. Quando a gente voltar, falava da história de Acabe, quando você vai ver que Zedequias dá um tapa na cara de Micaías por profetizar
por falar aquilo que Deus realmente manda, não falou o que o rei queria ouvir, mas falou aquilo que Deus mandou falar para ele. Você vai ver hoje tantas ovelhas que saíram de seus ministérios, ministérios que falavam a verdade, ministérios que seguiam a Bíblia Sagrada. Você vai ver tantas ovelhas hoje batendo na cara dos seus pastores, batendo na cara dos presbíteros, batendo na cara do ministério que foi aberto, o ministério que tem raiz, o ministério que segue o verdadeiro mandamento da Bíblia, que segue realmente o que Jesus mandou. Você hoje em dia vê coisas assim, falsos profetas batendo na cara de verdadeiros profetas. A gente conhece pelos seus frutos. Ovelhas se esvaziando de seus pastos e indo para pastos vizinhos. Irmãos saindo das suas igrejas, abandonando as igrejas raízes para ir para igrejas rebeliadas. Deus, ele vai te punir. Você se deixou cair no mundo de ilusão. Você deixou as escamas cegarem seus olhos, as escamas do pecado, as escamas dos erros, porque você queria ouvir coisas boas. Você queria ouvir palavras de bênção e não aceitou as palavras de conserto que Deus deu para você. Se você olhar a história de Jó, Jó passou o que passou, mas não amaldiçoou o seu Deus, não renunciou a Deus, não renunciou a Deus. Ei, quantas vezes você renuncia a Deus seguindo falsos profetas para ouvir aquilo que é mentira? Hoje você vai querer ouvir Deus tem um carro para você, Deus tem uma moto para você. Esses falsos profetas que têm se levantado têm te enganado. E esta palavra que Deus colocou para mim hoje pela manhã. Não vou mais à frente porque talvez não vai ser de Deus. Mas eu quero te falar. Toma cuidado. Pense bem no lugar onde você está pisando. Analise bem os lugares onde você está indo, porque tem igrejas que têm se rebeliado, que os líderes são falsos profetas. Igreja onde as pessoas têm ido, que não são igrejas que realmente seguem a Jesus Cristo, mas seguem aquilo que eles pregam. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui acenando, que estão aqui nos vendo. Talvez vocês queiram ouvir outra palavra, mas é a palavra que eu creio que vai falar com muitas pessoas. Aqueles que sentirem de compartilhar, compartilhem. Porque tem pessoas que necessitam ouvir a verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar uma manhã abençoada, uma tarde abençoada. E que toda a sua família venha a ser abençoada. Amém?